E no começo de tudo, um jovem chamado Yu proclama sua paixão por comédia romântica aos quatro cantos e diz que comédias românticas de amigos são as melhores de todas, mas embora ele sonhe com isso, ele sabe que algo do tipo jamais irá acontecer com ele, e já ao acordar no dia seguinte, Yu pergunta por Shio e a manda parar de ficar toda hora entrando pela janela de seu quarto, mas ao invés disso, Shio, na verdade, já estava até mesmo deitada com ele, pois passou a noite ali com o Yu, então ele nota que as coisas estão começando a esquentar entre os dois, e deduz que eles estejam prestes a ir finalmente, mas antes dele conseguir fazer qualquer coisa, Yu é interrompido pela garota que começa a chamar ele de safado, porém, ele lembra que na verdade é ela quem invadiu seu quarto. No entanto, Shio continua debatendo contra ele, dizendo que Yu deveria ter consertado as traves da janela para que ela não conseguisse entrar em seu quarto. E ao ouvir esse absurdo, Yu se irrita por completo com a garota, então manda ele embora de seu quarto. Ao tentar usar a janela para ir embora, Shio deixa sua saia começar a levantar por conta do vento da janela, deixando tudo à mostra. E nisso, Yu alerta ela sobre a situação inconveniente e pede para ela ter mais noção, afinal os dois são amigos desde quando nasceram praticamente. E já em outro momento, Yu escova os dentes enquanto pensa na sua interação com Shio mais cedo. E você vê pensando na cena onde a saia dela levantava, ele começa a enxergar a garota como uma possível parceira de cama, algo que o deixa espantado, pois ele nunca a via com uma pessoa do sexo oposto. E assim que deixa sua casa para ir para a escola, ele se depara com Shio, que se oferece para ir caminhando até a escola com ele enquanto o abraça. Nisso, Yu fica levemente desconfortável com a situação, mas Shio consegue ganhá-lo, dizendo que os dois são apenas amigos de infância e que aquilo é algo normal entre amigos. Mas durante o caminho, Shio fica incomodada com o fato do garoto não estar demonstrando nenhuma excitação ou ficar grudado nela, quando na verdade Yu está se mordendo todo por dentro, mas também está tentando manter as aparências. Ele então pede para ela se afastar um pouco, pois está precisando de espaço. Nisso, Shio fica ainda mais incrédula com quão seco ele está sendo, afinal, ela está basicamente se esforçando para mostrar o seu interesse por ele, e de repente ela acaba tropeçando e derruba Yu junto com ela, e nisso o garoto cai com as mãos no pai dela, aquela cena nada clichê. Embora eles tenham caído numa posição sugestiva, Yu simplesmente se levanta e segue andando como se nada tivesse acontecido, ignorando totalmente a presença de Shio, e ela por sua vez usa o migué de ter torcido seu tornozelo justamente para poder ser cuidada por ele. Nisso, Yu fica preocupado com ela, mas no fim não dá nenhum sinal de interesse amoroso na garota, algo que deixa ela totalmente frustrada. Eu reparar que ele estava com uma caixa de primeiros socorros, Shio estranha o tamanho e o preparo dele, porém Yu a lembra que desde criança ela vivia pulando as janelas alheias, portanto também vivia se machucando. Sendo assim, ele criou o hábito de sempre ter uma caixa de primeiros socorros para poder ajudá-la sempre que ela acabar se metendo em alguma furada. E já após curar ela, Yu se levanta para ir para a escola, como estava fazendo antes, porém Shio volta a pegar na mão dele e deixa claro que não poderá ir para a escola sem o apoio de ninguém, afinal seu pé ainda continua doendo muito. E durante o caminho para a escola, Yu volta a pensar em sua amiga de forma romântica, mas se lembra que esse tipo de interação entre os dois nunca vai pra frente, pois eles ficam sempre apenas no flerte, respeitando a condição de que ela é uma amiga de infância. E seguindo adiante, eles se deparam com a avenida movimentada, e então Yu fica preocupado com a imagem que eles vão passar ao estarem de mãos dadas, pois claramente qualquer pessoa irá interpretá-los como se fossem namorados. Enquanto a Shio, ela entrelaça os dedos nos dele, fazendo mais questão ainda de passar essa imagem errada, até que de repente Akari, uma colega de sala deles, vê os dois de mãos dadas e fica espantado com aquela cena. Nisso, a garota pergunta se eles já fizeram aquela coisa errada que namorados costumam fazer, pois se ele tiver feito com Shio algo que a garota não queira, Akari se dispõe a castigá-lo da pior forma possível. Dito isso, a garota deixa o local ainda brava, então Yu tenta ir até a garota para poder se explicar melhor, mas acaba pegando no pai da Akari sem querer, causando a maior confusão. E agora que vê a raiva que Akari ficou dele andando de mãos dadas com Shio, Yu finalmente entendeu que não tem como ter uma comédia romântica com uma amiga de infância, afinal, ninguém vai ver isso com bons olhos. E quanto a Akari, ela pega uma foto que tirou junto com o Yu, então revela que sua real preocupação é ver ele junto com Shio, portanto, ela nota que precisa fazer algo se quiser impedir que isso aconteça. E além do mais, ela começa a lembrar de quando chamou o Yu de macaco pervertido e começa a corroer por dentro por ter dito aquelas coisas horríveis ao seu amigo, mas logo em seguida, Akari volta atrás e diz que na verdade Yu de fato é um macaco tarado por ter aparecido de mãos dadas com a sua própria amiga. Cara, acho que vocês estão confundindo alguma coisa. Tu não pode parecer de mão dada nem namorando com a tua irmã. A amiga ainda pode. E ao se comparar mais com Shio, a cara de dois que Yu tem achado uma garota melhor do que ela, então começa a surtar, achando que não é o suficiente para ninguém. Mas ao ver que está se importando demais com Yu, ela tenta tirá-lo de sua cabeça, dizendo que não está nem aí para ele, quando na verdade ele está muito afim do garoto. E quanto a Shio, ela se preocupa em deixar Yu excitada na próxima vez que ela tiver a oportunidade. Caso contrário,
as coisas nunca irão pra frente com eles. Mas assim como Shio, Eiyuu e Akari também sentem o mesmo, mas os três decidem deixar seus verdadeiros sentimentos ocultos, pois sabem que são apenas amigos de infância. E já no dia seguinte, Eiyuu se encontra com Akari e explica que ela é outra amiga de infância dele, e embora eles já se conheçam há muito tempo, os dois não se dão muito bem. Nisso, Shio tenta parar com ela e diz que eles deveriam se tornar amigos, já que sentam um do lado do outro, mas ouvir isso, Akari se recusa a ser amiga de Eiyuu, pois o considera uma pessoa nojenta, e no fim os dois continuam com a cara fechada, pois não querem nem a pau virarem amigos. E ao se lembrar de como era a relação dele no passado, Eiyuu tem acesso a uma Akari muito mais carinhosa, algo que não existe mais atualmente. Nisso, Eiyuu tenta consertar as coisas com ela puxando um assunto aleatório, porém ele fala muito baixo, então Akari pergunta se ele falou algo com ela, e ele por sua vez tenta disfarçar dizendo que não falou nada. Nisso, Akari começa a se sentir mal por ele não notar a presença dela na sala. Afinal, ela sempre se arruma muito bem apenas para ser notada por ele, algo que nunca acontece. E ela então começa a implorar para ser notada por ele, mas sem sucesso. E ao notar isso, Akari se vê forçada a tentar puxar um assunto, mas acaba virando o rosto, pois não tem coragem de fazer nada a respeito. E nisso, ela, sob pressão, pega a garrafa de Eiyuu e toma o soco dele, lhe dando um beijo indireto. Embora essa fosse a intenção dela, Akari joga esse peso no colo de Eiyuu, dizendo que ele deveria estar pensando que eles deram um beijo indireto. Em seguida, diz que ele tá começando a ficar vermelho, algo que a deixa enojada por ele. Dito isso, ela começa a provocar ele ainda mais, deduzindo que ele pode ser virgem, já que fica vermelho por qualquer coisinha. E quanto a ele, Eiyuu devolve a pergunta pra ela. No caso, ele pergunta se ela tem experiência nesse sentido. Nisso, Akari começa a contar vantagem e diz que tem mais experiência do que ele imagina, portanto, um simples beijo indireto não é nada pra ela, e o fato dela ter travado há pouco é pelo fato dela ter ficado enojada com o fato de Eiyuu ser um verjola nojento. E ao ouvir isso, Eiyuu tenta contar vantagem, dizendo que um simples beijo também não é nada pra ele, que por sua vez coloca os dois em pé de igualdade. Porém, Akari diz que na verdade ele deve estar apenas inventando histórias para não ser tratado como verjola, porque ele claramente é. Portanto, ela diz que precisará provar a afirmação que ele tá fazendo. No caso, Akari desafia a beijar ela imediatamente. Ah, mas tu tá querendo, não tá sabendo pedir, tu deixa de gracinha, pô, tu deixa de gracinha. Mas quando ele tá quase dando beijo nela, Eiyuu acaba desistindo de fingir ser quem ele não é, então confessa que realmente nunca beijou ninguém. Ao confessar isso, Eiyuu deixa claro que ela pode rir da cara dele se quiser, mas ao invés de tirar sarro e zombar, Akari fica ainda mais animada para beijar ele, já que essa é a primeira vez do garoto. Nisso, ela começa a aproximar para pegar o seu primeiro beijo, porém Shio aparece bem na hora para atrapalhar esse momento. E quanto a Akari, ela tenta se explicar, dizendo que a situação não é bem o que Shio tá pensando. Enquanto isso, Eiyuu fica espantado com o que vê, pois além de estar em uma simples comédia romântica, agora ele se vê em um triângulo amoroso com duas amigas de infância, algo que ele não esperava que pudesse acontecer. E de repente, a Akari acaba torcendo o pé e cai no chão, com seus fundos toda à mostra. E nisso, Eiyuu nota que a garota tá usando uma panty de ursinho, percebendo que mesmo ela agindo como uma adulta, a Akari continua com aquela mesma personalidade de quando era criança. E já em outro momento, os amigos de Eiyuu ficam incomodando, dizendo que ele deu sorte por ter duas amigas de infância tão gatas. Mas em contrapartida, Eiyuu diz em voz alta que nunca viu nenhuma das duas como pessoas do sexo oposto. Enquanto ele diz isso, Shio aparece bem na hora para falar com ele, e ouvir eles falando que não se veem como um par romântico, Shio abraça e diz que ele está certo, afinal de contas, eles passaram muito tempo juntos quando crianças, o que por sua vez fez os dois desenvolver um sentimento próximo de irmãos. Mas embora ela diga isso, Shio senta no colo de Eiyuu para fazer a lição, dando muito a entender que os dois possuem uma intimidade muito normal para dois amigos de infância, principalmente irmãos, a não ser que ele seja o irmão dos Lannister. E nisso, Eiyuu começa a sorrir de satisfação ao ver ele em seu colo, mas logo em seguida tenta disfarçar para não deixar muito na cara que ele tem desejos pela garota. Porém, Shio em sua mente já havia entendido tudo. No caso, o que deixa ele animado é quando ela senta no colo dele. Portanto, a garota decide explorar mais isso em suas próximas interações com ele, então começa a se mexer mais ainda no colo do garoto, dando a desculpa de que não está muito confortável naquela posição. E de repente, a Akari vai até os dois, então se senta na outra perna de Eiyuu para fazer a lição junto com eles. Mas assim que se senta na perna dele, a Akari começa a ficar envergonhada, e ao ver que Shio se mantém calma diante daquela situação, a Akari fica sem entender nada e deduz que a garota de fato não tenha muito interesse no garoto. Caso contrário, ela estaria tão envergonhada quanto ela. Nisso, as duas garotas começam a se movimentar na perna de Eiyuu, competindo para ver qual das duas chamam mais a atenção dele. E já de manhã o Prota tá atrasado para pegar o ônibus, e claro que durante o trajeto a primeira coisa que ele pensa é em como ele adora comédias românticas, que seria um sonho poder participar dela com suas amigas, porém isso tá totalmente fora da realidade dele, apesar de ter duas amigas de infância. E após conseguir pegar o ônibus, ele reflete que está muito lotado, até que uma freada brusca
brusca que o motorista faz uma garota esbarra no Prota e ele pede desculpas rapidamente. Nisso, o Prota, que viu apenas a silhueta dela, se apaixona pela beleza da garota, apesar de ter uma sensação de que não deveria seguir adiante. E nisso, Yu nota que a garota é justamente a sua amiga Shio, então ele descobre que ambos estão indo para o mesmo local, porém tudo que o garoto conseguia notar era em como a sua amiga de infância estava amadora, mas enquanto ele pensa, eles acabam sendo interrompidos por outra friada do motorista, que mais uma vez balança tudo, fazendo Shio se segurar no Prota, criando aquele climinha, e eu acho que o motorista tá jogando no time do Prota. Entretanto, Yu diz pra garota que ele está muito perto, mas diferente dele, ela é atacante nata e faz com que ele a abrace ainda mais forte, pressionando seus airbags contra ele, deixando o Prota totalmente sem reação. Nisso a garota começa a respirar fundo e tenta se acalmar de todas as formas, e não perdendo tempo, a garota vai até o ouvido dele calmamente e pergunta o que aconteceu com ele para estar respirando com tanta dificuldade. Então Yu tenta de todos os jeitos disfarçar e olhar para outros lugares, porém Shio vai tentando ganhar ele no papinho, dizendo que ele sempre foi de enjoar com facilidade e que não poderia deixar ele sofrendo daquela forma. Isso, ela segura o rosto dele, isso enquanto ele tá quase segurando a cintura dela. Então ela olha para ele fixamente e diz que vai fazer isso por ele, mas ela fica estimulando a orelha dele enquanto sorri, perguntando se aquilo ajuda a melhorar o enjoo, pois desde criança sempre funcionou nele todas as vezes que ele ficava enjoado. Porém o Prota tenta usar toda a sua força de vontade para falar para ela parar, e nisso ela olha para ele com aquele olhar e pergunta se não tá fazendo efeito. Então o Prota pensa que naquele ritmo ela vai acabar percebendo que ele tá ficando animado, e isso faz abraçá-la subitamente, deixando a garota totalmente sem reação. Então ele diz que tá se sentindo enjoado e pede para ela ajudar ele até que eles enfim cheguem à padaria. Contudo, essa manobra na verdade foi para que ele conseguisse olhar para outro lado. Em sua mente, ele fica repetindo as palavras que eles são apenas amigos de infância para tentar se convencer. Porém, quando o rapaz percebe que o coração dele estava batendo mais forte, ele sai do abraço e diz que estava apenas brincando. Mas, ao olhar para a garota, ela tá totalmente envergonhada e sem saber como poderia reagir. Nisso, ele começa a pensar o que houve com ela, então faz sinal para saltar do ônibus. Ao descerem, a garota o questiona por que eles desceram antes da padaria, mas Yu diz que conhece ela e diz para ela parar de esconder os sentimentos dela daquele jeito. Isso deixa a garota completamente surpresa, se perguntando se por acaso ele finalmente descobriu. Nisso, ele se dirige a uma máquina de vendas e pega um refrigerante e dá pra garota, então olha pra ela envergonhado e diz que sabe que ela tava ficando ainda mais enjoada que ele, e pensando nela, ele sabe que ela se sentiria melhor bebendo o refrigerante. Mas a ação dele sai totalmente pela culatra, deixando ela decepcionada, e já no banco, ela agradece enquanto ambos estão envergonhados, e assim ela reflete que realmente é impossível estar em uma comédia romântica com seu amigo de infância, mas ela não desiste e deita sobre o ombro do rapaz, enquanto pensa que um dia ela vai estar além daquilo dali, deixando até mesmo escapar que era uma sensação boa ficar encostada assim nele. Com isso, ele diz que seja, porém ele não consegue manter a pose de Dorão por muito tempo, pois estava tremendo tanto que quase todo o refrigerante vai embora. E já na aula, Yu e suas duas amigas estavam jogando um jogo de palavras japonês, tipo a dedonha, para passar o tempo, pois estavam presos na escola devido à chuva. Então, o rapaz usa o nome de Shio no jogo, que tinha como objetivo falar a primeira coisa que viesse na cabeça, e isso deixa a Akari morrendo de ciúmes. Então a Akari decide falar só palavras que lembrem o nome dela, porém o Prota fala todas as outras menos o nome dela, e isso deixa a garota totalmente frustrada, uma vez que Shio também fez um jogo de palavras com o nome de Yu. E nessa brincadeira, a Akari repete o jogo de palavras de Shio com o nome do Prota, e acaba sendo desclassificada apesar de chamar a atenção dele, e um momento depois a chuva não diminui nem um pouco, e nisso Prota decide ir pra casa com um guarda-chuva mesmo. E enquanto ele decidia se pegava um atalho, ele acaba vendo a Akari tirando a sua meia calça, e com isso ela acaba sendo pega de surpresa e acaba caindo de vergonha, enquanto xinga o protagonista até a sua quinta geração. Mas nisso Yu pensa nela e acaba voltando, onde encontrou a garota triste, pensando por que aquilo estava acontecendo. Então ele informa que eles irão juntos no guarda-chuva dele, e apesar de resistir, ela diz pro garoto que vai aceitar a oferta caso ele insista, o que por sua vez rende os dois voltando para casa juntos e totalmente envergonhados. Enquanto isso, Shio estava chateada por não poder voltar para casa com Yu, contudo, ela saiu correndo animada para aproveitar a promoção de seus lanches favoritos. E quanto a Yu e Akari, ambos seguem caminhando para casa, com Yu pensativo sobre Akari ter amadurecido bastante e ele não ter reparado isso, enquanto ele começa a temer andar com ela. Afinal, ela parece que o odeia de certo modo. Contudo, ele lembra que ela, quando mais jovem, era muito cativante com ele, e mal ele sabia que ela estava ali quase morrendo em não saber como controlar a emoção de estar dividindo o guarda-chuva com ele. Enquanto ela estava em seu devaneios, a Akari acaba reparando que ele está se molhando, então o puxa mais para perto dela e informa para ele ficar mais próximo, enquanto chama de idiota.
Prota. Isso, Prota tinha achado que era sobre ela estar se molhando, porém ela rapidamente lhe chama de idiota mais uma vez e diz que tá se referindo a ele próprio, pois como ele tá se molhando todo, a garota diz que parece que ele mal consegue se cuidar sozinho, mas rapidamente o garoto diz que ela não tinha explicado direito, e assim, um piscar de ódio, ela decide segurar o guarda-chuva, mas acaba segurando na mão dele e criando assim aquele climinha gostoso de comédia romântica. Com isso, a Akari fica responsável por segurar o guarda-chuva, e quando ela levanta para que ele não se molhe, o rapaz fica sem reação, afinal, ela não costuma tratar bem, mas ambos são interrompidos por um carro em alta velocidade que ia jogar água neles, mas Yu pula rapidamente na frente da garota, protegendo a Akari e a abraçando forte, mas apesar disso, ambos ficam encharcados, criando assim mais um velho clichêzinho da comédia romântica. Entretanto, o mais surpreendente foi Akari pela primeira vez agradecendo ele por proteger ela, enquanto ele divaga em seus pensamentos sobre se seria capaz um dia eles voltarem a ter uma relação boa. Yu vira pra garota e diz que está feliz por eles terem voltado pra casa juntos naquele dia. Contudo, eles acabaram encharcados, e nessa vacilada a garota entende que na verdade ele ficou feliz por ver através das roupas encharcadas dela, e apenas por isso ele já toma um tapão. E já ao anoitecer, Shio estava cheia de guloseimas que comprou e até pensa em dividir com Yu, porém como ele não tá em casa, ele resolve ir até sua outra vizinha, justamente a Akari, e quando Shio abre a janela, a Akari acaba não percebendo ela, e nisso Shio viu que não deveria, justamente a Akari olhando fixamente pra foto de Yu, enquanto fala sobre querer que as coisas só voltassem a ser tranquilas como antes, dizendo que atualmente parecia que as coisas estavam ficando boas, porém ele é um idiota que estragou tudo, e com isso Shio rapidamente entra e finge que não escutou nada, e nisso a Akari diz pra ela avisar, meio sem graça, se perguntando se Shio ouviu algo. Então, momentos depois, a Akari tá lá lanchando com o Shio e diz pra garota não ter uma ideia errada sobre o que ela viu, afinal ela pensa que ele é um idiota, isso apesar de agir bem às vezes. Ao ver a Akari corada, Shio pergunta se a Akari tem certeza de que não gosta dele, e com isso ela começa uma série de perguntas, e a Akari se contradiz em todas elas, e nisso a Akari resolve mudar de assunto e mostra um vídeo pra Shio, porém acaba escapando uma aba de sua pesquisa, onde ela havia pesquisado sobre o amigo de infância ser o seu primeiro amor e sobre beijar o amigo de infância, ou até se aproximar dele, e dentre várias outras, o que faz Akari ter um surto e acabar acertando Shio. E ao pegar uma compressa pra garota, a Akari ainda por cima deixa escapar diversas fotos que tinha dela e do Yu, e nisso a garota volta a ter mais um surto e tenta desconversar, porém tudo que se passa na mente de Shio era o medo de perguntar os verdadeiros sentimentos dela pelo Yu, pois ela sabe a verdade, mas teme que isso atrapalhe a amizade delas. Porém Shio cria coragem e pergunta, então a Akari ativa um modo de tsundere e continua ofendendo o garoto infinitamente, dizendo que ele está sempre tratando elas como lixo, afinal ele não percebe quando elas se vestem ou quando estão bonitas, dizendo que ele poderia tratá-las mais como meninas às vezes. Nisso, Shio compra a briga e diz que entende ela, dizendo que também não gosta que ele as trate como criança. E nisso, ela ainda revela que ele deu um dinossauro no aniversário dela do último ano do ensino fundamental, e assim as duas riem juntas por estarem revoltadas pelo mesmo garoto. Então Shio reflete que mesmo que elas se apaixonem pela mesma pessoa, elas seguirão sendo melhores amigas. Porém o próprio Yu tá ali na porta escutando tudo, e ele fica pasmo enquanto elas o odiavam, e fica cabisbaixo se retirando e pensando que vai fingir que não escutou, até que ele ouve um grito e retorna e se depara com as duas trocando de roupa após derramar refrigerante em cima delas mesmas. E isso faz Akari dar uma surra no rapaz, e já todo estabanado no chão, ele pensa que de jeito nenhum ele está em uma comédia romântica, pois as suas duas amigas com certeza não seriam as protagonistas de algo assim. Meu amigo, você só tem muito azar, você só tem muito azar. Às vezes você precisa ser o canibal, que a carne tá dando mole, tem que partir pra cima, tu tá sendo muito vegano. Isso daí ainda vai terminar bem e eu quero ver como é que vai acabar. Deixa o like, se inscreve que eu com certeza trago a próxima parte pra vocês, e vejo vocês lá. Fui!